Muito boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Café Consciência. Já pedimos desculpas pelo imprevisto, meu computador decidiu que não ia ligar hoje, então tive que esperar um pouquinho. Antes da gente começar, como sempre, a gente tem alguns avisos. Para quem não sabe, para quem está aqui pela primeira vez, o café já era certificado, mas para que a gente possa emitir esse certificado, a gente precisa de alguns dados de vocês. São eles: nome completo, CPF, número de matrícula para quem é aluno da FURG e e-mail. Vocês podem mandar esses dados para a gente aqui pelo Conferência Web. É só ir ali em bate-papo e aí, clicando em Café Consciência, tem a opção abrir bate-papo privado. Aí vai abrir uma janela de conversa com a gente e vocês podem mandar os dados por ali. Quem não conseguir mandar aqui pela plataforma, pode mandar os dados para a gente também por e-mail. O nosso e-mail é caféconscienciafurg@gmail.com. Isso que eu acabei de explicar vai estar aqui nas notas compartilhadas e a gente vai colocar também aqui no bate-papo, caso alguém não tenha conseguido pegar alguma coisa. Em relação às perguntas, elas podem ser feitas ao longo da fala, mas a gente vai coletar elas e repassar para os palestrantes no final. Para quem não sabe, o Café agora tem canal no YouTube e todos os nossos eventos estão indo para lá, inclusive esse vai estar lá. A gente também tem Instagram, página no Facebook e os nossos links vão estar todos ali nas notas compartilhadas também, para quem quiser nos seguir. E o tema da nossa reunião de hoje é vivências e problemáticas da divulgação científica no Brasil. E hoje teremos dois palestrantes. A Letícia Marinho, que é bióloga, foi bolsista no programa PIC Júnior no Museu Nacional, estagiou na área de entomologia, trabalhando com taxonomia de insetos aquáticos, fez iniciação científica no Laboratório de Anatomia Vegetal e Espaço de Botânica Funcional, é voluntária no projeto de elaboração de recursos didáticos para a inclusão no ensino de botânica, atua como coordenadora do plantão de biologia no curso preparatório gratuito Explica Enem e faz divulgação científica de botânica e áreas afins. E o Otávio Augusto Pereira, que é graduando em Biologia e Licenciatura, é bolsista de iniciação científica do Laboratório de Zoologia e Ecologia de Vertebrados, tem experiência na área de Zoologia e Ecologia, trabalhando com Ecologia e Etnoherpetologia de Anfíbia e Esquamata, atualmente trabalhando com Etnoherpetologia e Educação Ambiental no ensino, pesquisa e extensão de répteis e anfíbios, e realiza atividades de divulgação científica. Então, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês aqui hoje. É muito legal que a gente consiga promover essa discussão. E, Otávio, eu te passo a palavra. Consegue me ouvir? Tudo certo? Tudo certo. Boa tarde, Denner. Boa tarde, Letícia. É um grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Eu queria começar dizendo que é sempre bom falar de divulgação científica, principalmente no momento que a gente está vivendo no Brasil. É um momento emergente para se tratar de ciência, tratar de pesquisa e de causas ambientais. Para nós da biologia, é fundamental a gente estar vivendo essa situação. Pois bem, eu e a Letícia, a gente conversou e a gente combinou que nós abordaríamos duas perspectivas daqui da divulgação científica. Uma é a perspectiva de quem faz a divulgação científica, o divulgador, e a outra de quem recebe a divulgação. Então, eu vou começar falando sobre quem faz a divulgação. Muitas pessoas acham que fazer divulgação científica é, resumidamente, falar sobre ciência. É você soltar fatos aleatórios em redes sociais, e isso constitui divulgação científica. Tá? Pelo contrário, a divulgação científica trata-se de uma formatação do conhecimento científico para o público, e esse público varia conforme o alvo que você está querendo abordar. Isso é importante ser entendido, porque aí a gente já começa a entender que dentro da academia científica você tem a distinção entre comunicação científica e divulgação científica. A comunicação científica é o que a gente faz diariamente quando a gente fala com os nossos pares, com os outros pesquisadores. É quando a gente utiliza jargões, fala de artigos, fala de dados, entra nesse imenso mundo científico complexo. A divulgação científica não tem nada disso. A divulgação científica é você pegar esse conhecimento complexo e conseguir adaptar para ser algo entendível para o público. E a gente começa a tratar a primeira problemática da divulgação no Brasil aí, porque nós não somos preparados para divulgar ciência, nós somos preparados para comunicar a ciência. É muito fácil eu chegar para um colega herpetólogo meu e tratar de um artigo de taxonomia ou de ecologia de algum anfíbio.
mas eu não estou preparado para falar de ecologia de sapo para uma pessoa leiga. Não me ensino isso na faculdade. Eu não tenho... A maioria das faculdades brasileiras, e eu estou dando como exemplo a biologia, claro, elas não têm cursos optativos ou obrigatórios de divulgação científica. Então, você sai com a bagagem científica, com aqueles jargões, com aquelas palavras difíceis, mas você não sabe como chegar para uma pessoa na rua e explicar por que um sapo é importante, porque não tem que matar uma cobra, ou porque o lagarto está fazendo um movimento com a cabeça assim no teu muro. A gente não sabe falar essas coisas. E isso é o primeiro ponto. Você não consegue criar uma conexão com o público. E o público começa a achar que os cientistas são pessoas estranhas, pessoas que vivem em outro mundo, que fazem experimentos doidos, que vão destruir a humanidade, produzir vírus mortais, essas coisas bem de ficção científica. E a gente vai para outra questão. Quando a gente começa a falar de divulgação, né, vamos supor, eu e a Letícia, nós somos pessoas que fazem divulgação científica autônoma, ou seja, nós escolhemos fazer divulgação científica, a gente faz de graça, ninguém está bancando a gente, se alguém quiser patrocinar, inclusive, mas basicamente a gente faz porque a gente acha que é importante. Poucos locais no país promovem a divulgação científica como algo institucional. Poucas instituições, a gente pode pegar o exemplo aqui da USP, em São Paulo, e a Fiocruz, são as únicas instituições que eu lembro, pelo menos acho que tem outras, né? Mas a maioria é bem reclusa, quando a gente fala em termos de impacto, que falam sobre a divulgação, promovem cursos de divulgação, eventos de divulgação e formam divulgadores, de fato. Divulgadores, porque a divulgação científica, né, não esqueçam, é uma ciência também. Tem métodos, tem estudos, tem todo um aparato metodológico por trás. E isso leva a uma desigualdade, que é uma problemática da divulgação científica brasileira, quando você compara o número de divulgadores que você tem na região norte, na qual eu sou, paraense, da UFPA, e do sul, e do sudeste. A Letícia, por exemplo, é do Rio de Janeiro, carioca, e você consegue enxergar um número muito grande de pesquisadores que são divulgadores do sudeste, por exemplo. Mas e do norte? Eu consigo contar nos dedos a quantidade de divulgadores que eu conheço que são do norte, que fazem divulgação científica nas redes sociais, é claro, e que atingem, em teoria, um público maior devido à abrangência. Nas redes sociais, o YouTube, o Twitter, conseguem atingir um público mais amplo de diferentes regiões. E por que isso é um problema para a divulgação? Afinal de contas, a gente está falando de ciência, e a ciência independe do local, da pessoa, do cientista, assim, né? O conhecimento por si só deveria valer. O problema é que a divulgação científica requer essa característica de você conseguir se conectar a quem você quer alcançar. Então, é muito mais fácil para um amazônida, alguém da Amazônia, chegar para um ribeirinho, um morador, um quilombola, um indígena, ou as pessoas das áreas urbanas da Amazônia, e falar sobre a Amazônia. Porque a gente sabe os trejeitos, sabe as gírias, sabe o contexto histórico, o contexto cultural. Mas é muito mais difícil para um pesquisador que é do Sudeste, que tem os seus próprios, tem sua própria carga cultural, histórica, etc. Isso cria uma desigualdade, porque o público do Norte, por exemplo, é menos privilegiado. Da mesma forma que o público do Nordeste pode ser menos privilegiado, nesse aspecto de que eu não estou conseguindo alcançar a massa de pessoas que eu queria alcançar. Então, acho que essa problemática que eu estou levantando é um ponto que, para quem quer fazer divulgação, ou quem faz, é bem legal se pensar como é que eu posso atingir o público da minha região, de onde eu moro, da minha cidade. Porque aí você começa a criar estratégias que podem ser muito mais eficazes no seu trabalho, tanto presencial, quando a pandemia acabar, né? Espero que acabe em breve, e quanto virtual. E aí, claro, você tem um meio de, como eu falei, tem um meio de você democratizar a ciência e democratizar o acesso ao conhecimento, que é as redes sociais.
as redes sociais, elas se tornaram a maior ferramenta do divulgador científico nos últimos 10 anos, e principalmente agora que a gente não pode sair de casa. Porque você consegue acessar diferentes públicos, falar com diferentes pesquisadores. Eu conheci a Letícia pelo Twitter, por exemplo, né? A gente nunca imaginou que se conheceria, né? Já que somos de polos opostos, botânica, plantas, e eu sou da zoologia. Mas as redes sociais permitem essa conexão entre pessoas diferentes. Então, a rede social, teoricamente, democratiza. Teoricamente, tá, usando bastante aspas, porque a Letícia vai demonstrar que não é bem assim. Só que qual é o problema do divulgador científico que usa as redes sociais? É que o divulgador científico, ele tem duas coisas. Uma, ele pode falar muita bobagem, porque ele acha que ele pode falar por estar nas redes sociais, então ele não vai ser atacado diretamente. Só que o segundo problema é que nós somos atacados, sim. Nós somos muito atacados, porque as pessoas acham que elas têm o direito de falar o que quiserem, e quando quiserem, como quiserem, para quem quiserem, pois elas estão atrás de uma tela de um computador ou de um smartphone, e isso lhe dá a voz para falar qualquer bobagem e refutar os dados científicos, ou xingar a sua mãe porque você falou de uma preguiça, coisas assim. E você, como divulgador, você tem que manter uma postura muito firme para não cair eu acho que numa parte muito pessoal, que é se sentir ofendido a ponto de responder a essas pessoas, porque quando você responde de uma forma agressiva, por exemplo, a sua imagem é que está em jogo. E não é daquela pessoa, porque teoricamente ninguém conhece aquela pessoa, é uma pessoa anônima. Mas quando você se põe nas redes, você se põe em evidência, tudo que você fizer poderá e será usado contra você. Print é uma coisa que todo mundo usa e basta um print para acabar com a sua carreira, tá? Não importa se for de 2014 ou de 2020, isso é muito fácil. E aí eu vejo muita gente com essa sede de querer divulgar, né? E eu acho isso muito bacana, inclusive, ver a nova geração chegando. Eu sou da nova geração, e querer falar de ciência, sabe? Querer democratizar a ciência, querer fazer com que as pessoas entendam que o mundo é muito mais do que as pessoas acham, que tem muitas mentiras, enganações, charlatões, mas é preciso muito cuidado de como você vai fazer isso. Como eu disse lá no começo, divulgação científica não é apenas chegar e falar um fato, tipo, uma sucuri adulta pode chegar a 7 metros de comprimento, segundo alguns registros na Venezuela. Sei lá, alguma coisa assim. Beleza, mas como é que eu impacto a vida de uma pessoa com aquilo? Como é que eu faço a pessoa se interessar por aquilo? Eu não digo nem impactar diretamente, mas como é que eu chamo a atenção de alguém para aquilo? Uma pessoa mora no Pantanal, então ela vai ter maior probabilidade de encontrar uma sucuri. E o Pantanal está sofrendo queimada. Então eu posso comentar que as pessoas podem achar mais sucuri agora, porque os bichos estão fugindo das queimadas, então estão indo para as áreas urbanas, que tem menos fogo. Aí elas podem achar sucuris grandes e acharem que o bicho é perigoso. Então eu estou conectando o conhecimento científico às realidades do público. Então, se você que está ouvindo agora planeja fazer divulgação científica um dia, se você faz divulgação científica, mas você nunca pensou desta maneira de se fazer divulgação científica, eu recomendo que se pense, porque você vai perceber como melhora a qualidade do seu trabalho e as pessoas reconhecem muito mais o seu trabalho. Isso é uma dica unânime, que é um problema porque nós não estamos preparados para isso. Então, você tem que aprender na marra, apanhando, né, ou pedindo ajuda para pessoas mais experientes. É claro, eu não sei se meu tempo está acabando, eu acho que já está acabando. Então, e isso é um ponto que eu acho que todo mundo deve pensar, e daria para falar muitas coisas aqui, mas uma segunda dica é leia, procure os artigos, livros de divulgação científica, Carl Sagan, ídolo. Então, assim, acho que são dois pontos muito importantes para levantar de problemáticas. Agora eu passo a palavra para a Letícia.
Boa tarde. Eu vou botar uma apresentação aqui, mas é bem simples, tá, gente? É só para ter alguma coisa na tela. Só vou botar ela aqui um segundinho. Vocês estão vendo, pessoal? Tá todo mundo vendo a slide? Sim, estamos vendo. Então, pessoal, boa tarde. Como já apresentaram o meu nome. Tá baixo, Giovana? Melhor assim, gente, se eu segurar o microfone. Se melhorar, eu fico assim. Assim dá para ouvir bem? Melhorou. Então eu vou ficar segurando pra gente não ter problemas. Então, pessoal, boa tarde. Eu sou a Letícia Marinho, como já apresentaram. Sou bacharel em Ciências Biológicas pela Unirio, sou recém-formada, me formei no final do ano passado. E eu vou fazer uma breve descrição minha e dos meus slides também, tá? Só para vocês não estranharem. Eu sou uma mulher branca, de olhos castanhos, com cabelo louro curto acima do ombro. E atrás de mim tem uma parede cinza e alguns livros numa estante. E no meu slide, o fundo é preto e tem o título da nossa conversa de hoje, que é Vivências e Desafios da Divulgação Científica no Brasil. E no canto inferior esquerdo, tem 3 flores com pétalas brancas e rosa, e no canto direito tem o meu nome e o meu título acadêmico. Ok, pessoal? Então, só para dar um contexto, como o Denner falou, eu faço parte de um grupo de extensão universitária chamado Grupo Flora Aprendizado, e nele nós fazemos materiais e atividades voltadas para o ensino inclusivo de botânica. Então, todas as nossas atividades em colégio ou em eventos de extensão são pensadas de forma a incluir a maior quantidade de pessoas em uma mesma atividade, ok? E apesar de ser um projeto voltado para a educação em si, ele me deu muito um gostinho do que era fazer divulgação científica e do que era pensar e estruturar uma atividade de forma que ela se torne palatável para o outro, que ela se torne interessante para o outro, certo? Porque pensar no que é interessante para a gente, fazendo biologia e gostando de botânica, é muito fácil. Para mim é muito fácil me deslumbrar com a botânica, mas eu não posso partir do princípio de que todo mundo vai ter a mesma visão que eu. Então, participar desse projeto me ajudou muito a desenvolver um pouquinho dessa ideia do que é fazer divulgação científica. E eu já acompanhava divulgadores científicos no Twitter de várias áreas desde o ano passado, desde uns 2 anos para cá. E esse ano o movimento de divulgadores de biologia cresceu muito, que nem o Otávio falou, que agora está chegando cada vez mais gente. E aí existia uma certa demanda de pessoas falando sobre botânica no Twitter, porque acho que a totalidade dos divulgadores que eu conhecia, pelo menos, só falavam sobre animais. E existia uma demanda por parte das pessoas que já consumiam, né, conteúdo de divulgação científica, de alguém falando sobre plantas. E aí isso me deu uma impulsão maior para tomar coragem e começar a falar. Então, como eu falei, né, eu faço divulgação sobre botânica, e como é fazer divulgação sobre botânica? Essas questões que eu vou comentar não são exclusivas só do Brasil, ok? São questões comuns a outros lugares que compartilham um pouco da nossa cultura ocidental, principalmente urbana, mas eu acho legal citar para
para a gente perceber que existe sim diferença de como o público recebe certos assuntos e formas que a gente pode fazer para modificar um pouquinho essa situação. Então, gente, só um minutinho que parece que deu uma travada aqui no meu navegador. Ah, não, tá tudo certo, desculpa. Enfim, existe um maior interesse nas pessoas em consumir conteúdo sobre animais do que sobre plantas. E esse maior interesse faz parte de um fenômeno inteiro chamado de cegueira botânica. E só para fazer um adendo, existe uma discussão para modificar o uso desse termo, porque ele utiliza a cegueira como uma metáfora para alguma coisa que é ruim. Então, existe uma discussão para modificar esse termo, tá, gente? Só para deixar todo mundo sabendo, mas por enquanto ele é chamado de cegueira botânica. E esse fenômeno descreve essa falta de habilidade que as pessoas têm de perceber as plantas no seu ambiente, de perceber as plantas como seres vivos, assim como os animais, de perceber as plantas como organismos importantes para o equilíbrio da vida, o equilíbrio dos ecossistemas. E esse fenômeno acontece por diversos fatores, só que uma das coisas que mais influencia é a questão cultural. Que nem eu falei, esse fenômeno também acontece em outros países que têm uma cultura ocidental similar à nossa, e principalmente no contexto urbano, em que existe um distanciamento muito grande das plantas e do ciclo de vida delas. Então, uma pessoa que mora num contexto muito urbanizado, que nunca teve contato com plantas de verdade, a maior proximidade que a gente tem são as plantas que a gente come, que é basicamente a nossa alimentação inteira, né? A base da nossa alimentação é planta. Só que o que acontece? O feijão chega dentro de um saco de plástico e ele acaba no nosso prato. O arroz é a mesma coisa. E a gente perde a dimensão de que existiu todo um ciclo de vida daquela planta que era um ser vivo completo. Tanto que muitas pessoas não sabem, por exemplo, que o feijão tem flor. Sendo que o feijão vem de um fruto e ele precisa necessariamente ter uma flor. Mas como a gente não vê isso acontecendo nunca, acaba que a gente fica muito distanciado dessa realidade de que plantas têm um ciclo de vida também super complexo, e isso acaba influenciando em como as pessoas recebem o conteúdo de botânica também. Porque o conteúdo sobre animais, principalmente animais carismáticos, mamíferos, no máximo aves, o Otávio sabe, ele é herpetólogo e existe uma dificuldade também de fazer divulgação científica sobre répteis, anfíbios, sobre insetos. São pontos mais difíceis do que falar sobre mamíferos, porque mamíferos chamam muito mais atenção. E então isso influencia em como as pessoas recebem o conteúdo de botânica. No meu perfil mesmo, as pouquíssimas vezes que eu falei de algum animal ou que eu postei alguma foto que tivesse algum animal, geraram mais engajamento e tiveram mais alcance do que quando eu falo sobre plantas, geralmente. E sendo que a maioria das vezes eu falo sobre botânica. Então, existem certas coisas que a gente pode fazer para tentar diminuir esse distanciamento e diminuir essa falta de interesse que as pessoas têm pelas plantas. E uma das coisas que eu tenho tentado fazer, com certeza me inspirando em outros divulgadores e em educadores também, é trazer o máximo de contexto para aquele assunto possível. Então, quando você insere um assunto no dia a dia da pessoa, quando você mostra para aquela pessoa como que esse assunto está ligado a outros, como aquele assunto está ligado ao meio ambiente, ou até a outros animais também, porque uma das coisas que eu já fiz foi, por exemplo, fazer uma série de polinizadores inusitados, em que eu mostrava vários animais que as pessoas geralmente não associam que podem ser polinizadores, mas focando na perspectiva das plantas. Então, é uma forma de juntar os dois mundos
e fazer com que essa barreira comece a ser quebrada, mas de uma forma que consiga gerar um interesse e consiga gerar uma curiosidade. Falar sobre alimentos também gera muita curiosidade, porque são muitas surpresas, que nem eu falei, que o feijão tem flor, que a cenoura é uma planta inteira, que ela tem flor também. São surpresas que as pessoas têm e que elas às vezes nem se tocavam que tinham curiosidade sobre. Mas quando a gente fala e quando a gente traz esse questionamento para elas, gera uma faísca de curiosidade e acaba que a botânica passa a ser um pouquinho mais interessante e para de ser aquela botânica chata que a gente vê no colégio, com muitos nomes difíceis, que até eu mesma não me interessava durante o colégio, porque não era uma forma que me atraía. Então, são algumas coisas que a gente pode ir fazendo para caminhar e diminuir um pouco esse distanciamento. Mas agora, focando um pouquinho nos desafios de se fazer divulgação científica no Brasil, certo? Como o Otávio falou, uma das coisas mais importantes que a gente tem para fazer é pensar como que a gente vai alcançar o outro. Mas antes de pensar como a gente vai alcançar o outro, a gente precisa pensar em quem a gente está alcançando de fato, fazendo o que estamos fazendo agora. Então, para quem nós divulgamos a ciência? Para quem a nossa divulgação científica chega? Ano passado saiu uma pesquisa de percepção pública da ciência e tecnologia. Essa pesquisa já foi feita em diversos outros anos. E, por incrível que pareça, assim como nos outros anos, aparentemente o brasileiro confia no cientista e nas informações trazidas pelos cientistas. Acho que 80% das pessoas entrevistadas confiava na imagem do cientista e confiava nas informações que os cientistas trazem. Sim, exatamente, entre aspas, porque a gente está vendo que tem uma onda de negacionismo muito forte crescendo, mas pelo menos entre as pessoas que participaram da pesquisa, no geral, o cientista era uma pessoa confiável. É uma pessoa inteligente, uma pessoa que faz coisas úteis para a sociedade. Essas eram algumas das opiniões que as pessoas tinham sobre o cientista. E essa opinião não mudava de acordo com a classe econômica e nem com o nível de escolaridade. Mas, quando eles avaliaram o interesse em buscar informações científicas, ou seja, consumir de fato informações que vêm da ciência, o recorte de classe econômica e de escolaridade influenciava muito. Basicamente, a totalidade dos 15% de pessoas que participaram da entrevista e que se disseram nada interessados em consumir informação científica são pessoas com escolaridade inferior ao ensino superior. E isso significa que elas sejam anti-ciência? Claro que não. Isso significa que é culpa delas? Com certeza não. Isso só mostra que existe uma limitação muito grande de para quem a nossa informação científica chega e para quem ela se torna interessante, que é o pulo do gato. Porque não é só a informação chegar àquela pessoa. A informação tem que se fazer interessante e compreensível para aquela pessoa. E esse é um problema estrutural que não é culpa da divulgação científica e nem culpa do divulgador científico. Mas eu acho que é muito importante nós, divulgadores científicos, pensarmos que muitas vezes nós atuamos reforçando essa estrutura social de exclusão. A gente atua fazendo a manutenção dessa estrutura, porque a nossa informação não se faz interessante, não se faz compreensível para certas pessoas que historicamente foram excluídas do fazer científico e do consumir ciência também. Então, eu acho que a gente precisa cada vez mais se colocar num lugar de autocrítica e pensar o que a gente pode fazer para modificar essa realidade que muitas vezes nós mesmos causamos. E saiu uma pesquisa no passado que foi super interessante, que não foi feita aqui no Brasil, mas que eu acho que pode ser aplicada, sim, a essa situação. Eles fizeram uma pesquisa com jovens de grupos minoritários na Alemanha,
e qual era a percepção deles sobre informação sobre ciência. E, no geral, documentários de divulgação científica, ir a museus, consumir na internet, diversos tipos de material de divulgação científica. E uma das coisas que eles mais relatavam era que o sentimento de exclusão, o sentimento de ser deixado de lado, fazia com que eles não tivessem interesse nem em buscar aquilo. Porque, historicamente, eles se sentiram excluídos daquela realidade científica e do produzir científico. Então, eles não se viam pertencentes àquela realidade. E mesmo que eles soubessem que eles poderiam entender, certo? Eles entenderiam consumindo essa informação científica, eles não tinham vontade, porque o sentimento de exclusão era tão forte que isso distanciava eles da vontade de consumir a divulgação científica. Então, várias barreiras, né, existem causando esse tipo de sentimento. Uma das barreiras é a linguagem. O Otávio mesmo comentou que nós somos muito acostumados a comunicar entre si e não divulgar e popularizar para pessoas fora do eixo científico. E uma das maiores dificuldades que nós temos, que é sim um desafio muito grande, é você adaptar a linguagem de um artigo científico e de uma informação científica para uma linguagem que faça sentido para as outras pessoas. Porque não precisa ser uma linguagem fácil, mas ela precisa ser compreensível. Ela precisa fazer sentido no contexto que a outra pessoa vive, porque nem todo mundo é cientista, nem todo mundo está na academia. E a linguagem é uma dificuldade, a acessibilidade é uma dificuldade, porque existe pouco engajamento para tornar os nossos conteúdos acessíveis para pessoas com deficiência, e não só pessoas com deficiência, para tornar a nossa linguagem acessível de fato para as outras pessoas. Então, existem muitos pontos que nós não podemos controlar, que são externos a nós, as ondas de negacionismo, os ataques que são feitos contra os divulgadores científicos, mas existem coisas que nós podemos mudar de dentro para fora. E é preciso, sim, fazer autocrítica, é preciso sair da nossa zona de conforto, porque é desconfortável. Você olhar para a sua atuação e perceber que você está mantendo uma estrutura de poder é desconfortável, não é uma coisa que é legal, a gente não gosta de estar nessa posição, não é o que a gente quer como divulgadores científicos. Como divulgadores científicos, nós queremos que essa estrutura seja destruída e que a gente consiga alcançar cada vez mais pessoas, mas às vezes nós não atuamos dessa forma. Então a gente precisa cada vez mais olhar para dentro para sim conseguir começar a reparar alguns problemas que nós enxergamos do lado de fora. E, enfim, era só para trazer essa reflexão, mesmo que é uma reflexão que eu tenho tentado sempre fazer na minha prática de divulgação científica, e estou longe de conseguir não estar nessa situação, mas eu acho que é importante a gente pensar e a gente começar a estudar mesmo, estudar formas e criar estratégias para sair dessa situação. Pessoal, eu acabei de me tocar que eu não descrevi o último slide, nem esse de agora, tá? Então eu vou voltar rapidinho no slide que eu falei sobre como é divulgar botânica, que no lado direito tem uma flor de lótus com pétalas rosas, um X entre ela e uma arara azul e amarela. Okay? E nesse slide agora que eu estava falando, acho que eu fiz alguma coisa. O slide deu uma leve distorcida aqui, mas no centro da imagem tem um megafone apontado para um dente de leão e os frutinhos estão voando para fora do dente de leão. E, bem, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. Mais uma reflexão mesmo e uma discussão para a gente começar a trabalhar mais, visando transformar a nossa divulgação científica em algo mais acessível ao maior número de pessoas possível. E antes de fechar, só para relembrar a todos que
o Pantanal está passando por uma situação muito delicada. Mais de 12% do Pantanal já foi perdido por causa das chamas desde o início do ano. E eu vou pedir para o pessoal do Café Consciência deixar aqui links importantes de vaquinhas e abaixo-assinados e tudo mais, para que todos compartilhem, se possível, doem, e, enfim, mas o compartilhar e o assinar os abaixo-assinados também já é super importante, tá bom, pessoal? Aqui na foto de fundo desse slide é uma imagem do Pantanal, e metade da imagem está com a vegetação verde e a outra metade superior está com muita fumaça tampando essa vegetação. É isso, pessoal. Muito obrigada. Muito obrigada ao Café Consciência por ter me chamado, por ter chamado o Otávio. Foi uma surpresa e um prazer muito grande conversar com vocês hoje. Tá bom? Esses são os meus contatos, o meu Twitter, @euiasplantas, o meu Instagram, @euiasplantas com 2 S no final, e o meu e-mail, que é lelecmm@gmail.com. É isso, pessoal. Denner, eu vou precisar de ajuda para tirar meu slide, que nem daquela vez que eu não consigo tirar. Eu faço a substituição aqui, Letícia, pela chamada da conversa de vocês, que aí eu acho que ele sai. E Letícia, tu nos passa os links que a gente pode colocar durante quando a gente passar os vídeos para o YouTube, a gente já linka já coloca, né, os links junto com o vídeo. Ok, tá? eu vou botar aqui no bate-papo, tá bom? Ok. Obrigada. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a participação da Letícia e do Otávio aqui. Achei incrível a fala dos dois. E a gente teve algumas colocações, e o pessoal ainda está digitando. Então, quem tiver dúvidas ou tiver alguma questão que queira fazer, colocação, pode digitar no chat que a gente vai ler agora. E os palestrantes vão estar ajudando a gente com esse debate, tá bem? Outro comentário. Quem ainda não solicitou a certificação e tiver interesse, pode enviar para a conta Café Consciência, ali no chat. Os dados necessários estão nas notas compartilhadas, é só entrar lá e enviar. Tá? Para enviar, você precisa clicar em cima do Café Consciência e iniciar bate-papo privado. Bom, vamos começar, então. Fernando, só antes de tu começares, Claro. Pessoal, os que já são frequentadores assíduos do Café Consciência, né, nós gostaríamos de comunicar que, como as aulas retomam a partir da semana que vem, de forma online, nós passaremos a ter um encontro mensal, até porque os meninos precisam acompanhar as disciplinas e eu preciso preparar as minhas aulas também, né? Então, nós retornaremos aos nossos encontros mensais e estamos estudando também o melhor horário para que as nossas conversas aconteçam. Provavelmente acontecerá no finzinho da tarde, para que não pegue nenhum horário de possíveis atividades síncronas que vocês tenham, tá? Então, o Café Consciência vai continuar na forma online e a gente continua contando com a participação de vocês para que esses encontros sejam maravilhosos. E hoje, particularmente, está cheio de perguntas ali, né, de interações. Eu tenho algumas ali, depois eu converso mais com vocês também. Obrigada, Fernando. Nada, eu te agradeço, Daza. Tá bem. Vou abrir aqui, tá. A Stephanie Albuquerque fez uma colocação. Ela falou: fico pensando, acompanhando algumas páginas de divulgação científica no Facebook e percebi que em todos os posts lá sempre colocam as fontes consultadas, incluindo artigos científicos. Acho isso super legal, porque mostra que o assunto foi pesquisado antes de ser postado, mas fico me perguntando se o público realmente vai ler ou dar uma olhada naquelas fontes, como no post incentiva isso, ou se ou seria só para mostrar a credibilidade da informação compartilhada. Não sei se vocês têm alguma coisa para comentar sobre isso. É uma questão bem pertinente, na verdade, porque se a gente parte do pressuposto que as pessoas não sabem
ou, na verdade, não é que elas não saibam, mas é que elas não entendem a linguagem científica, então você colocar um artigo de 12 páginas para elas lerem parece um pouco desigual e injusto, né? Mas, assim, quando a gente coloca uma fonte de um artigo, por exemplo, o principal motivo é para você referenciar de onde você tirou a informação. Porque mesmo que as pessoas não leiam, a maioria das pessoas não leem aquilo, não vão ler, é bem provável que um jornalista ou outro cientista vai procurar a fonte. Tá? Isso acontece muito de jornalistas chegarem até a gente e falarem, olha, você postou aquela informação, eu poderia usar aquilo como base, ou então você poderia dar uma entrevista. Isso acontece com alguns divulgadores que têm mais alcance. Então, quando você está dando a fonte, você está possibilitando já que pessoas que iriam te perguntar, iriam te dar aquela cutucada, falando, de onde você tirou isso? Elas sabem. Mas, para o público leigo, quando eu falo público leigo, eu não quero dizer as pessoas que as pessoas não saibam, mas sim pessoas que não são especializadas, tá? Tem diferença grande disso aqui. O público leigo pode ser, inclusive, outro cientista de outra área, tá? Isso é os artigos de comunicação científica, né? Scientific Communication, Science Communication, eles colocam que leigo é aquela pessoa que não é pesquisadora da área que você está abordando. Então, eu sou leigo em botânica. E a Letícia é leiga em herpetologia, nesse sentido de que eu não sou especializado na área dela. Tá? Então, para uma pessoa que, por exemplo, ela é leiga por não ser da academia científica, realmente ela não vai ler o artigo. Então, você como divulgador está provendo a informação traduzida e o artigo está ali para dizer, olha, eu tirei daqui, tá? Aqui está a comprovação, como se fosse um documento. Para o cientista que é leigo, ele tem capacidade de ler o artigo, tá? E aí ele vai comprovar se você está falando a verdade ou não. Então, são várias nuances, mas eu concordo que a maioria das pessoas não vão ler o artigo, as pessoas só vão ver que você teve cuidado de postar a fonte da informação. E aí, enfim, eu não vou falar mais porque eu quero deixar a Letícia falar. Eu concordo exatamente com o que o Otávio falou. Não necessariamente a gente bota a fonte esperando que todo mundo vá ler, porque no geral as pessoas não vão. Mas é importante a gente mostrar que o nosso conteúdo foi baseado em algo feito por outra pessoa, também por questão de dar os créditos mesmo pro grupo de pesquisa que fez aquele estudo e tudo mais. Mas também tem essa questão de que, às vezes, outros cientistas e jornalistas e pessoas que querem averiguar a fonte podem entrar em contato com aquilo e a informação que você passa tem mais credibilidade. Então, no geral, é isso. E, às vezes, nós baseamos os nossos posts não somente em artigos científicos, mas, às vezes, também em matérias de divulgação científica, de revistas que fazem matérias para divulgação científica, que são coisas bem mais acessíveis em termos de linguagem. E, enfim, eu acho que é super importante a gente sempre botar as nossas fontes de tudo, até porque nós usamos mesmo, então, assim, não tem por que não botar, né? A gente passa todo o tempo pesquisando fonte e lendo tantas coisas que eu acho super importante a gente botar, sim, mesmo que nem todo mundo vá acessar aquela informação. Mas é importante que essa informação seja feita da forma mais responsável possível. Justamente por isso que nós temos que ser o mais responsáveis possível com o que a gente passa, porque, no geral, as pessoas não vão ler aquele artigo, até porque muitas pessoas não são cientistas, então elas não estão interessadas em ler um artigo de 10 páginas, sendo que tem um fio no Twitter de 4 tweets com aquela informação resumida. Então, a pessoa não está interessada em ler o artigo de 10 páginas. Ela quer confiar na nossa informação. Então, é por isso que a gente tem tanta responsabilidade em passar as coisas da melhor forma possível e da forma mais responsável possível.
Muito bom. Acaba sendo um pouco de cada, né? Tanto pela credibilidade quanto para a pessoa também constar a informação, enfim, divulgar esse meio científico. E a Daza, ela fez uma pergunta. Existe uma relação dessa aprovação da ciência e retorno financeiro? Por exemplo, auxiliar no benefício para melhorar a produção de alimentos? Daza, eu não sei se eu entendi. Escrever fica complicado. No caso, assim, quando tu falas, né, minha cadelinha resolveu dar o ar. Quando tu falas na questão da aprovação da ciência, né, a tal da aprovação, né, que a gente tem pela comunidade, se existe alguma relação maior, uma questão de custo-benefício, né? Se acredita-se na ciência por ela mostrar que o melhoramento de uma semente vai fazer com que haja uma melhor produção, um melhor rendimento, ou é independente disso? Cadê ela não para? Não sei se tu conseguiu me entender, Letícia, ou se é de uma maneira geral essa aceitação da ciência sem ter uma relação de custo-benefício, digamos assim, né? De custo comercial, né? Não é apenas custo-benefício. Pela avaliação que eles fizeram nessa pesquisa, pelo menos da forma que eu entendi, é mais no geral mesmo. Existe o imaginário do cientista, né, da pessoa que é cientista, e não era necessariamente por causa dos produtos que a ciência gera. Era mais no sentido de que a pessoa cientista é uma pessoa que estuda e é confiável. Pelo menos nessa parte, né, da pesquisa, eles fizeram várias perguntas mais específicas sobre o que as pessoas acham do cientista. E algumas responderam que acham que é uma pessoa inacessível, acha que é uma pessoa que tem fala difícil, ou responderam que acha que é uma das classes mais confiáveis da sociedade. Outras pessoas já responderam que são trabalhadores e são pessoas como as outras, né, as outras classes de trabalho. Só que nessa porção foi mais uma coisa geral mesmo, do imaginário do que é um cientista e de que é uma pessoa que seja inteligente e que faça coisas úteis, no geral, assim. Mais ou menos como aquele estereótipo do cientista com um cara de maluco, nesse caso seria o cientista que vai trazer um retorno, que tem a confiabilidade, te entendi. Obrigada. Só uma coisinha rápida que eu queria complementar a Letícia, é que uma coisa que a gente fala muito é que muitas pessoas sofrem da síndrome do eu só concordo com a ciência quando ela concorda comigo. Então, eu não diria nem financeiramente, mas eu acho que as pessoas elas confiam no cientista até o ponto em que a ciência corrobora os pensamentos dela. Então, no momento que a ciência ela deixa de falar o que eu quero ouvir, a ciência não é válida. Então, é muito fácil eu concordar com o cientista quando ele me fala o que eu quero ouvir, me fala coisas que eu acho interessantes. Mas quando nós entramos em questões que estão relacionadas à política, por exemplo, a gente pode pegar aqui o exemplo do Pantanal, a gente pode pegar um exemplo maior das mudanças climáticas, movimentos anti-vacina, com a Covid. As crenças pessoais das pessoas começam a influenciar nas decisões e como elas enxergam a ciência e o cientista. Então, elas vão dizer que os cientistas são pessoas manipuladoras, que a ciência é uma farsa, é uma teoria da conspiração. Mas, assim, no momento em que a pessoa se ver beneficiada, é uma questão paradoxal, porque, por exemplo, as pessoas falam que não confiam na ciência, mas quando vai um professor da USP falar que a mudança climática é uma mentira, elas acreditam no professor da USP, porque ele é professor da USP. Mas não faz sentido, porque você está falando que a comunidade científica é uma farsa. Então, por que esse professor da USP está falando a verdade? E todo o planeta inteiro está contra ele e uma minoria. Mas eu acho que as percepções, e eu trabalho com percepções, tem muito a ver não apenas com conhecimento pessoal, tem a ver muito também com sentimentos, valores. Então, é muito, muito complexo
para a gente fazer uma correlação, né, uma relação de causa e efeito simples e direta. Então, eu acho que na verdade, é muito complicado ser analisado, porém, é o que a gente tenta, né, fazer o público entender a ciência o máximo possível, pelo menos. Tá certo, muito obrigado. A Denise Carvalho de Matos também fez uma pergunta. Vocês consideram que a mudança nos currículos, desde o ensino fundamental, seria importante para essa mudança? Eu considero que sim, porque o letramento científico é muito importante. E como nosso ensino é muitas vezes voltado para o vestibular, o nosso ensino tem uma lógica muito desconexa. Então, as disciplinas não conversam entre si. A gente não sabe como que a biologia e a física e a geografia interagem, e mesmo dentro da biologia. É esse tipo de afastamento que faz com que a gente aprenda que todo fruto vem de uma flor, mas a gente não consiga entender que o feijão vem de uma flor. Porque a realidade não as coisas não são apontadas na realidade. A gente aprende a teoria das coisas e aprende muitos nomes e tem que gravar muitos nomes, só que o processo se perde. Então, e o processo se perde e a gente não aprende no colégio o que é o método científico. A gente não aprende como que aquelas descobertas foram feitas. Ok, beleza, a flor gera fruto. O que isso significa? Qual é o processo que está dentro dessa transformação? Como é que esse processo foi observado? Por que isso faz sentido? A gente não aprende o método científico, a gente não aprende como funciona a ciência. A ciência é uma ideia nebulosa assim, na nossa mente, e a gente não aprende o que é ciência até a gente começar a fazer ciência com o nome de ciência, porque vários processos da vida, a ciência está inserida e a gente não sabe, porque a gente não sabe o que é ciência de fato. Então, eu acho que seria muito importante nos currículos começarem a fazer com que o letramento científico seja uma prioridade. Porque é a partir do letramento científico que você vai começar a ter a capacidade de olhar para alguma mensagem no WhatsApp, olhar para alguma mensagem no Facebook e pensar: cara, será que isso faz sentido mesmo? Ou você começar a aprender a como pesquisar, como você checa um fato, como você pesquisa que aquilo não é verdade. Então, eu acho que seria muito importante. É claro que existem pessoas e pessoas e, enfim, na nossa cabeça poderia ter um ideal de colégio, mesmo assim, a gente ainda ia ter negacionismo, ainda ia ter movimentos anti-ciência, mas no geral, acho que seria muito importante, porque a escola acaba funcionando como um distanciamento da informação e da ciência por trás dela. Ela acaba desconectando as duas coisas e é aí que as coisas se perdem. A fala da Letícia agora e a pergunta da Denise, né, me deixaram muito felizes, assim. Eu faço parte da rede de educação, da rede Professor Leopoldo Denez, e a gente trabalha justamente com isso, né, Letícia, que é a divulgação científica, é trabalhar com o método científico com os alunos da educação básica, né, com os estudantes da educação básica. E é bem essa a tua fala. O que a gente vê hoje é que a maioria dos nossos estudantes perdeu a capacidade do questionamento, né? E aí uma coisa que a gente se pergunta muito: por que quando nós temos os nossos pequenininhos, as nossas crianças, que tudo é por que é isso, por que é aquilo, por que isso foi se perdendo, né? O meu filho agora está com uma horta da escola aqui em casa, porque a gente está fazendo uma atividade onde eles tinham que semear, né, num recipiente plástico, e ele queria entender por que a casca do feijão soltou uma tinta, né? O que é aquilo que está acontecendo para esse feijão virar uma nova planta, né?
E aí a gente pensa justamente nisso, é trabalhar esses questionamentos, é trabalhar os porquês, né? E quando a gente pega estudantes de ensino médio, no primeiro momento existe uma revolta muito grande, porque eles não querem fazer pergunta, eles querem que eu diga a resposta e eles vão sair executando, né? E quando, na verdade, o que eles estão ali é sendo instigados a gerar as suas perguntas e as suas indagações para tentar construir o conhecimento, né? E aproveitar não só aquele monte de nome que a gente aprende na escola, né? Mas tentar entender o que está acontecendo. É muito legal. Eu concordo com o que a Letícia disse, eu gostei muito desse exemplo da DASO. Eu lembro quando dei aula no ensino fundamental, eu dei aula sobre répteis, né, em anfíbios, e era engraçado porque eu tinha 95% da sala que não queria ouvir nada que eu estava falando. Era assim, professor, vai cair na prova? Vai valer ponto? Aí eu com a minha cara, não. E eu estava um pouco impaciente nessa época, eu falava, não vai. É bom aprender isso aqui porque isso é legal, isso é curioso. Eu tentei fazer realmente isso é legal. E 5% dos alunos tinham interesse. Vinham me perguntavam, faziam questionamento na aula, eu achava super legal a interação. E aí a gente percebe, justamente esse exemplo que tu deu, é que as nossas crianças, assim, eu não acho que isso é só no Brasil, eu acho que isso é um sintoma de outros países, como os Estados Unidos também, mas pegando o exemplo do Brasil, é que as crianças não têm incentivo algum. E eu falo assim, eu acho que isso vale para todos os estratos econômicos. Eu não sei se isso é corroborado, tá? Essa é a minha opinião, minha percepção, eu posso estar errado. Mas eu acho que as pessoas realmente elas não querem saber do porquê das coisas. Elas querem apenas saber o que deve ser feito. É um estudo mecanicista. Você executa uma tarefa. Você tem que aprender a mexer no computador, por exemplo. Então você tem uma rede de comandos e você vai e faz tudo perfeito. Só que quando sai desse limite de execução, a pessoa trava. E aí você não sabe o que fazer. É que nem o Enem. Eu sou muito crítico do Enem, em muitos aspectos, porque é uma prova que é de execução. Tudo bem, tem os aspectos de interpretação textual e tal, mas eu acho que o ensino para esse tipo de vestibular, né, que é o Enem, ele é muito de execução. O aluno vai, ele tem que aprender que tem uns macetes para acertar a questão e tal, tem que fazer uma contagem. Enquanto o ensino deveria ser algo que permite com que a pessoa veja um mundo além de uma bolha, né? E acho que veja como uma teia, os alunos saem vendo em caixas, sabe? Então, tudo que pode dar caixa, o aluno olha e fica, como assim? Mas eu aprendi daquele jeito. Eu falei, não, mas o mundo é muito mais complexo, o mundo é muito mais bonito do que isso. E as pessoas não querem aprender porque elas foram tão encarceradas em prisões, que são essas caixas, que elas têm medo de sair de lá, porque pode ser desconfortável. E aí, até o Carl Sagan falava muito que as crianças são cientistas inatos, né? Você aprende, você quer saber porque a borboleta voa, porque o céu é azul. E os pais que foram criados no sistema educacional pobre, que é esse de você não pode perguntar. Você apenas tem que acertar. Não pergunte, acerte. Acertou, tirou 10, beleza. Os pais não querem responder seus filhos. Então, e aí você cria gerações que não querem. Tipo, eu já fiz postagem no Twitter, a Letícia sabe muito bem disso, que eu falei uma coisa e o pessoal falou, por que o pessoal tá falando disso aqui? Eu não queria saber. Porque você estragou a magia, né? Que estava, a magia da ignorância. Eu acho que era a magia da ignorância. Mas e é isso, acho que a realidade brasileira ela precisa de mudanças curriculares, porque enquanto a gente achar que a culpa é só do cientista, o que vai crescer é o número de divulgadores científicos, mas o número de analfabetos funcionais vai continuar o mesmo. Assim, falando bem curto e grosso, essa é a realidade, tá? Então, pressionar o poder público, gente. É isso que tem que ser feito. Certo. Vamos para a pergunta que a Juliana Remessar Albert Freires fez. Ela fez duas perguntas. Vou ler a primeira.
Vocês acreditam que é dever de todo bacharel ou licenciado divulgar ciência como forma de retorno do conhecimento dado pela universidade, ou que o ato de divulgar deve ser feito apenas por pessoas que realmente se interessam por divulgar? Posso começar, Otávio? Essa pergunta é muito boa, muito boa. Sempre tem discussão sobre isso entre divulgadores. Sempre, assim, já rolaram alguns no Twitter que a gente acompanhou e tudo mais. É uma pergunta ótima e isso vai muito da opinião, mas na minha opinião, não. Não acho que tenha que ser. Se eu acho que é dever, talvez eu achasse que fosse importante, sim, se todos tivessem o mesmo interesse em divulgar e tudo mais. Mas não acho que necessariamente seja viável todo bacharel ou licenciando divulgue ciência, porque demanda muito. Demanda muito. E ainda mais que, pelo menos por agora, nós não temos, que nem o Otávio falou, no áudio tá baixo, gente, desculpa. Já peguei aqui. Que nem o Otávio falou, nós, na nossa educação acadêmica, na universidade, nós não temos incentivo para fazer divulgação científica. Não é incentivado, nós não aprendemos como fazer divulgação científica, porque é sim uma área do conhecimento, existe mestrado em divulgação científica na Fiocruz, só que não existe esse tipo de incentivo. Então, parte de você, apenas, pelo menos por agora, tem que partir de você, da sua iniciativa, do seu estudo, e demanda muito tempo fazer divulgação científica. E não é fácil, é difícil, ainda mais com todo o contexto que a gente está tendo agora, é complicado. Eu acharia maravilhoso que todos todos gostassem de fazer divulgação científica, e todos quisessem fazer divulgação científica. Mas eu acho que antes, né, de ser um dever de todo bacharel ou todo licenciado, nós precisamos mudar a nossa cultura acadêmica e de que pelo menos exista um incentivo para que você aprenda a ser um divulgador científico. E acho que assim a gente vai conseguir ter mais divulgadores científicos e com mais qualidade no conteúdo, antes de se tornar um dever de todo cientista, no geral. Eu lembro que há uns 2 meses a gente teve uma discussão acalorada no Twitter, a Letícia lembra bem, porque entrou num debate assim, quem deve fazer divulgação científica? Apenas o cientista ou jornalistas ou até mesmo pessoas leigas podem fazer divulgação científica? Isso me deixou muito intrigado, né? E aí eu fui dar uma lida em a opinião de outros divulgadores já profissionais, né? Das antigas, por exemplo, e tem um que é o José Reis, que foi um divulgador científico aqui do Brasil, da década de 50, foi um dos pioneiros a fazer divulgação científica. Ele falava uma coisa que eu acho muito bacana, que o ideal seria que o divulgador científico não trabalhasse sozinho, ou seja, o cientista não trabalhe sozinho, trabalhe com o apoio de outras pessoas, de jornalistas, de pessoas de marketing, né? No contexto da época, claro, hoje em dia a gente sabe que aumentou muito mais esse número de pessoas. Na minha opinião, sendo bem claro, eu não concordo com essa ideia de que apenas cientista deva fazer divulgação científica. Primeiro ponto, porque a maioria dos cientistas não sabe fazer divulgação científica. A gente não sabe falar para o público, gente. Tem gente que começa a falar de ciência, as pessoas olham e ficam assustadas, porque falam, cara, que tanto de nome é árvore filogenética, hipótese biogeográfica, fluidiografia, homoplasia, o cara começa a falar, não, isso é chato. E aí você perde o teu público. Você perde o público. Da mesma forma que eu não posso chegar falando para alguém, falando, olha, o bicho tem, ou a Letícia falando de planta, vai falar todas as estruturas, a pessoa vai ficar cansada. Então, a maioria das pessoas não sabe. E eu não posso forçar alguém que não sabe fazer algo a fazer aquilo, porque ela vai fazer mal e ela vai ser mais prejudicial do que positiva para aquela função, tá?
Jornalistas podem fazer divulgação científica, eles fazem divulgação científica, então eu sou super a favor de jornalista fazer divulgação científica, desde que você tenha sempre acesso às fontes e você tenha, se possível, apoio de cientistas, né? Então, você como jornalista, você tem que checar as fontes que você utilizar com cientistas, fazer entrevistas e tal. Tem gente que eu conheço pessoalmente que não é cientista, que não é jornalista, e faz um excelente trabalho de divulgação científica. Por que faz? Porque a pessoa se preocupa em sempre estar embasada na ciência. Sempre ela lê os artigos, ela sempre consulta especialistas, então ela tem essa preocupação. E como divulgador científico não é uma função profissional, né, no Brasil, qualquer pessoa pode simplesmente chegar e falar, olha, eu sou divulgador científico. Se vai ser reconhecido como divulgador científico, é outra história. Se vai ter credibilidade, é outra história. Mas qualquer um, em teoria, pode fazer. Agora, como você faz, a sua preocupação é a mesma coisa que a gente discutiu antes com você referenciar o seu trabalho, sabe? Você não precisa ser um cientista para referenciar o seu post, o seu vídeo. Tem youtubers que falam que são divulgadores científicos e não referenciam os vídeos que fazem. Não tem nem. Não fala de onde tirou, entendeu? E são pessoas com milhões de inscritos. Assim, mas fazem um bom trabalho, não posso negar que fazem um bom trabalho. Mas a divulgação científica é esse trabalho de você estar sempre melhorando a forma como você faz. Você nunca termina e diz assim, eu sou divulgador científico e acabou. Agora eu sou um cara perfeito. Isso não existe, gente. Você sempre está melhorando, tá? Então, para mim, qualquer pessoa pode fazer divulgação científica desde que tenha embasamento científico, consulte especialistas e tenha cuidado na forma como vai fazer a divulgação. Acho que para mim são 3 elementos que fazem com que você seja um bom divulgador científico, a priori, pelo menos. Ok, vamos passar para a próxima, então. A Juliana, ainda com a segunda pergunta, ela perguntou: quais dicas vocês dariam para alguém que quer começar a divulgar a ciência em tempos que qualquer divulgação sofre ataques de negacionismos e anticiência? Olha, é um assunto muito delicado, porque você até comentou que às vezes nós falamos, sim, falamos de coisas a ver com biologia no Twitter e é só a gente comentar qualquer assunto referente à política ou inclusive coisas que envolvem a biologia, envolvem a biodiversidade, só que permeiam assuntos políticos, e já é suficiente para chegar a gente te atacando, para você perder seguidores, essas coisas assim que acontecem mesmo diariamente. E olha, a minha maior dica é autocontrole e muita paciência. Muita paciência e muito discernimento, porque é muito difícil você se controlar na internet com outras pessoas, porque tem gente que pega muito pesado. Nunca aconteceu comigo especificamente, mas eu vejo, né, colegas divulgadores, tem gente que pega muito pesado mesmo. E, enfim, só que você, ao se tornar divulgador, você entra numa posição de que você, primeiro que você não é mais uma pessoa anônima na internet, você não é mais uma pessoa aleatória que só os seus amigos conhecem, e você tem uma responsabilidade como divulgador. Você passa a ser uma pessoa que, na teoria, passa informações confiáveis e, enfim, é muito difícil você se controlar e você não estourar com certas pessoas e com certos comentários. E infelizmente isso pode demandar muito do seu psicológico. Tá? Sendo bem sincera, das coisas que eu vejo, né, das coisas que eu observo na internet especificamente, é difícil, gente, é muito difícil mesmo. Mas eu acho que tem que ter muita confiança no que você faz, tá? É muito importante você confiar no conteúdo que você está passando. E também confiar de que você não é aquilo que você está lendo e de que estão falando para você.
que aquilo são pessoas que estão te atacando, pessoas que estão escondidas atrás da tela do celular, da tela do computador, e que você não é aquilo, você não se resume aquilo, e que o seu trabalho é, sim, importante, e que não são essas pessoas que vão ditar o contrário. Isso que a Letícia falou, que você tem que ter. Eu ia falar que tem que ter um bom psicológico, mas acadêmico com bom psicológico, eu acho que é meio, né? É meio pedir assim uma coisa um pouco. É exigência demais. É claro que você tem que saber onde você está pisando. Você não entra numa floresta se você não tem conhecimento básico dela. Então, a divulgação científica é isso. Você tem que ter o conhecimento básico das implicações. Primeiro, a Alice já falou, você não é mais uma figura anônima. Sinto muito se você é tímido, mas não vai rolar. Eu estou, por exemplo, nós dois estamos aqui, né, dando palestra. E eu sou tímido, eu não gosto de me expor muito, mas não dá mais. Já era para mim, acabou minha timidez. Você começa a ser alvo positivo e negativo, porque você é referência para algumas pessoas e para outras você é um canalha e comunista, ou qualquer coisa que as pessoas quiserem te xingar. Tem que ter tato, porque você tem que saber quando falar, como falar e quando ficar calado. Ficar calado significa não responder. Às vezes a melhor coisa é ignore o comentário. Seja YouTube, seja Instagram, seja Facebook, não responda, simplesmente deixe para lá. E às vezes é bom responder, às vezes é bom se pronunciar. Você tem que saber quando, isso que é a dificuldade, aprender a quando fazer isso. E os amigos que a Letícia está falando que são atacados, tipo eu já fui várias vezes. Assim, acho que o caso mais recente foi porque eu falei que uma preguiça estava atacando e não agradecendo uma pessoa. E eu recebi comentários assim, xingando minha mãe, me xingando, falando que eu era mal amado, falando que eu era uma pessoa muito sofrida porque eu estava estragando a magia do vídeo. Eu sou biólogo, desculpa, mas assim, a natureza é mágica por si só, não preciso de fantasias para manter uma magia. Pelo contrário, o conhecimento também é mágico, a ciência é mágica, no ponto de vista de maravilhamento. E assim, eu levei numa boa. Só 60 mil pessoas viram aquilo e 1.000 falando mal de mim. Mas assim, porque eu já tô calejado. Mas uma pessoa que tem crise de ansiedade, por exemplo, uma pessoa que tem depressão, que faz divulgação científica, como é que ela fica? Por coisas menores, pessoas se suicidam, por exemplo. Então, eu acho que você tem que ter um pouco de conhecimento pessoal, sabe, de si. Falar, olha, eu não aguento fazer isso aqui, porque senão eu vou xingar muito, ou então eu vou me sentir muito mal, eu acho que não é o momento para isso. Tudo bem, eu acho que você tem que ter esse direito de falar, olha, não quero fazer isso, ou não dá mais para mim, tá? Sempre que você fazer divulgação científica, pense primeiro em você, depois nos outros. Porque você só vai conseguir fazer algo de qualidade se você tiver saúde mental para isso. Então, se o pessoal falar, não, porque tu não faz divulgação, não sei o quê, fala, ok, você sabe por que você não faz? Sabe por que você parou de fazer? Se você sabe, então, ignore. Tá? E a ignorância, no sentido de ignorar, é uma arte. E quando você domina, você conquista o mundo. Falando bem a verdade, tá? Então, eu acho que tenha sangue frio e aprenda a ignorar. Aprenda a ignorar. Ok, muito obrigado. A nossa última pergunta, para encerrar o nosso encontro, é da Stephanie. O que vocês acham da divulgação científica via podcast? Dei uma procurada um tempinho atrás, descobri um grupo de pós-graduandos da URGS que tem um podcast, e eles estavam comentando que a maior parte do público era universitário e que eles estavam buscando ampliar isso. Gente, eu adoro podcast, mas assim, eu sou público universitário, eu sou público inserido na ciência, mas eu adoro podcast, é um meio que eu adoro. Tive a oportunidade de gravar 2, inclusive, recentemente, falando um sobre a cegueira botânica, que eu citei aqui na palestra, e o outro sobre extensão de plantas. E eu acho muito, muito legal
pelo menos do que eu tive a oportunidade de fazer, algumas pessoas que eu sei que não são do contexto acadêmico ouviram e responderam e tiveram uma boa aceitação sobre o tema, mas eu já ouvi podcasts sobre ciência que, pelo menos ao meu ver, tiveram um nível alto de complexidade. Sim, que em alguns momentos eu não conseguia entender o que estava sendo passado, porque não era da minha área, não era da minha área de atuação. Então, eu acho que depende, porque depende se o podcast feito sobre ciência está sendo para atingir o público da ciência, certo? Ou se o podcast está sendo feito para atingir pessoas fora do contexto científico. E aí, se o podcast está sendo feito para atingir pessoas fora do contexto científico, aí tem que ter muito cuidado para adaptar a sua linguagem, adaptar a sua forma de comunicação, adaptar seu texto. Essas coisas que valem também para fazer publicação no Twitter, valem também para fazer atividades ao vivo, certo? Vale para tudo na divulgação científica. Eu acho que tem que ter um cuidado redobrado, porque às vezes falando você se empolga muito. Quando você escreve, principalmente no Twitter, você tem um limite de caracteres. Mas quando você fala, ainda mais se é algo que você trabalha, se é algo que você gosta, você provavelmente poderia falar por 3 horas a fio, assim, dar todos os detalhes. Então acaba que fica mais difícil você se conter e você adaptar o que você está passando, né? E aí também vai muito da divulgação, de como você divulga, onde você divulga, para quem você divulga o seu podcast, para ele começar a atingir um público fora desse eixo, né? Desse eixo da ciência. E eu vou mandar o link, pessoal. Vou mandar. Desculpa, estava ajustando o ar-condicionado aqui, que tá um pouco frio. Paraense, sabe, abaixo de 25 graus já tá tremendo já. Não vai aguentar muito tempo, não. Não somos preparados para temperaturas baixas. Eu consumo poucos podcasts, eu admito que eu tenho certa preguiça, talvez, mas isso é para tudo na vida. Eu não assisto quase nada, nem Netflix, então. Os poucos que eu ouvi foram muito bons. Podcast é uma ótima ferramenta para alcançar públicos que não têm tempo de ficar lendo. Então, cara, um podcast sobre tal tema, achei legal, mas eu não tenho tempo de ler. Coloca no ônibus, coloca quando está lavando a louça. Então, é bem bacana, uma estratégia muito legal. E eu concordo com o que a Letícia falou, porque eu acho que muitos dos podcasts que a gente ouve são voltados para o público acadêmico, a linguagem acadêmica. Então, acho que seria legal para quem tem podcast pensar em adaptar, assim, tanto o alcance, né, para quem você vai divulgar nas mídias, e como você fala também. Acho que isso é muito importante. Eu não tenho muitas considerações sobre podcasts, porque eu não escuto muitos podcasts, mas eu gravei 2 também, recentemente, um sobre divulgação científica, no Brisofilia Podcast, e outro que ainda vai sair sobre herpetologia amazônica no Neto de Darwin, tá? Então, fazendo jabá aí para vocês, tá? Mas eu recomendo, ouça um podcast. É uma boa fonte. E é bem legal, a maioria, eu acho. Tá certo. Eu particularmente adoro podcasts. Quando eu posso, eu sempre estou escutando alguma coisinha. Bom, eu queria agradecer, então, a participação dos dois, a participação de todos os ouvintes que estão aqui com a gente. A interação do pessoal foi incrível, foi muito legal esse debate que a gente gerou no final. As palestras também, tanto do Otávio quanto da Letícia, foram incríveis. E eu queria aproveitar para divulgar as nossas redes sociais aqui no chat. Se vocês ainda não seguem o Café Consciência e querem acompanhar os próximos eventos, as redes sociais estão aí, tem o nosso Instagram, a gente tem página no Facebook e canal no YouTube também, onde a gente está disponibilizando a reprise dos cafés. Além disso, eu queria relembrar o pessoal
que agora os cafés com ciências vão ser uma vez por mês, eles vão passar a ser mensais, devido ao retorno às aulas. Eu acho que é isso, eu não sei se a Daza quer fazer mais alguma colocação. Não te entendi, Daza. Ah, ok, ok. Eu estava carregando a tela de agradecimento final e aí eu não consegui coordenar as duas coisas que o microfone estava fechado, Fernanda. Tranquilo, não tem problema. Mais uma vez, em nome da equipe do Café com Ciência, né, nós gostaríamos de agradecer profundamente a presença de vocês hoje, nessa tarde, conosco, né. Então, eu coloquei ali no chat, o pessoal já me conhece, né, eu não tenho rede social nenhuma, então são esses meninos que estão aqui que me inserem nesse mundo, né. O máximo que eu chego é de um WhatsApp, de vez em quando eu estou com vontade de correr dele, né. Aqui é o meu filho, que veio da Hora da Graça. Então, agradecer mais uma vez a presença de vocês, foi maravilhoso. A Ju, né, trouxe... A nossa palestrante anterior deu a sugestão de uma palestra sobre divulgação científica, e aí a Ju trouxe o nome de vocês, e sem dúvida nenhuma foi um presente para nós, né? Foi uma tarde maravilhosa. Nós vamos inserir os links, né, no canal no YouTube, e agradecer mais uma vez vocês, e agradecer a equipe do café e a todos que estiveram conosco hoje de tarde. Muitíssimo obrigada mesmo. Tchau, sua Laika, tchau. Gente, muito obrigada a todo mundo do café e todo mundo que participou também, assistindo. Muito obrigada, gente, pelo convite. Fiquei muito lisonjeada de verdade. Foi super importante para mim. É muito bom poder conversar sobre isso e trocar ideias e a gente discutir um pouquinho, tá? Então, agradecer de novo. Muito obrigada e boa tarde para todos. Muito obrigado pelo convite. É muito bom falar sobre divulgação científica e compartilhar aqui a palestra com a minha amiga, com a Letícia, né? Foi nossa primeira palestra juntos, espero que venha mais. Muito obrigado à Ju, né, que fez a recomendação, a Daza, ao Denner, a todos vocês que acompanharam até agora. E é isso, eu espero próximas palestras aí. Pode chamar que a gente está disponível na melhor do tempo. Tá, então, muito obrigado, gente. Boa tarde para todo mundo. Obrigado, pessoal. Boa tarde.